E aí, pessoal, estão ouvindo música e estão me ouvindo? Naturalidade pra ser, não importa o que vão dizer. Positividade eu desejo. Obrigado, Lu. Obrigado, Rita. Naturalidade pra ser, não importa. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Já bateu o nosso horário cabalístico das 20h57. Geralmente as minhas aulas e lives do Edu Abreu Convida acontecem no horário cabalístico. Gosto muito do número 7, porque acredito em numerologia. Dizem 7 chakras, 7 dimensões do universo. Existem outras várias coisas com 7 que eu não vou lembrar agora, além de que Eduardo também tem 7 letras. Então acho um número realmente muito legal, combina com muita coisa. Janaíne, você está por aí? Cadê você? Cadê você? Janaína? Tô procurando ela aqui, pessoal. Tô com um cara estranho aqui. Convidei ela aqui, vamos ver. 7 notas musicais. Olá! E aí, Jana, beleza? Escuta bem? Tudo bem? Tudo. Tô te ouvindo baixo, parece. É que eu tô com música alta aqui, daqui a pouquinho. Ah, é a boate? É a boate. Quando eu tirar a música aqui, ó, dá uma testada aí. Melhorou agora sem a música, sem interferência musical. Interferência musical, enquanto o pessoal entra aí, a gente faz interferência musical sem problema nenhum, né? Eu até preparei já aqui mais uma música. Tu lembra mais de alguma coisa do número 7? Sim. Janaíne tem 7 letras? Tem 7 letras, viu? Ó. Tem 7 notas musicais, os gatos têm 7 vidas, 7 cores do arco-íris, 7 anões. Tá bom pra ti? Tá bom, né? 7 anões foi boa. É isso daí. E... Jana, olha só, eu até lembro... Esses tempos a gente deu uma volta na feira aqui, na feirinha orgânica, né? Todo mundo mascarado. Agora a gente tá sem máscara, tá cada um aqui na sua casa. A gente mora perto, inclusive, aqui em Porto Alegre. Sim, vizinho. Né? E eu já me consultei com a Jana em 2018, se eu não estou enganado, me consultei com ela. Foi muito importante para mim, para questões pessoais e profissionais misturadas. Né, algumas coisas da parte pessoal que atrapalhavam a parte profissional, a maga Jana deu um jeito ali, né, para mim, com os florais e também com um quântico na época. Qual que era mesmo? Qual que é? Tu lembra qual que era? Não era um gel? Era um gel. Consciências, provavelmente. Esse mesmo, Consciência. Eu tinha que passar ele aqui assim, né? Beleza. Uhum. Show de bola. Olha só, Jana, conta pro pessoal aí. Tu é super falante, super atuante. Eu tava contando para as pessoas hoje que tu é uma pessoa realmente muito atuante no sentido profissional, tá envolvida com muitas coisas. Tu te envolveu aí até com a questão de política de florais em relação a Conselho Federal de Farmácia, essas coisas assim. Tu dá um monte de cursos longos, né, com uma formação completa em floralterapia, cursos pequenos. Eu sei que tem um curso teu sábado. Caso tu não saiba, eu fiz uma página, Jana, para as pessoas se inscreverem lá e ganhar um presente. Daí
eu roubei o link do teu curso e eu descobri um código que tu botou num grupo e daí as pessoas que vão nessa página e elas botavam lá o nome, e-mail, telefone, elas acessavam um cupom de desconto pro teu curso. Eu nem sei se deu certo, não deu certo, mas eu quis fazer essa surpresa. Ai, Então, obrigada. tu é super atuante em tudo. E um passarinho me contou que tu era tímida. Muito. Primeira vez que eu tomei florais foi para isso. Sério? Eu me lembro que eu estava na fila da farmácia lá em Canoas para comprar centela asiática para celulite. Ai, eu tô só com água. E aí tinha um cartaz dos florais de Bach, e aí tinha assim, falava timidez, insegurança, não sei o quê. Eu comecei, eu preciso tomar isso? É isso que eu preciso. Aí dizia exemplo, falar em público. Meu Deus, preciso tomar isso. Aí mandei fazer a fórmula, já peguei ali os florais, comecei a tomar. E aí foi bem engraçado, porque uns 4 dias depois, isso era uma quarta, eu acho. Aí no sábado, eu fui num barzinho e tinha um guri que eu gostava, que eu ficava toda nervosa, que eu derrubava o copo, que eu gaguejava, eu esquecia o assunto, porque ele passava. E ele passou, eu cumprimentei ele, continuei conversando. A minha amiga ficou assim, tu viu quem era? Eu disse, eu vi, e continuei falando. Ela, tu vai continuar o assunto? Porque eu ficava totalmente perdida, né? E aí eu disse pra ela, eu acho que é umas gotinhas que eu tô tomando. Eu comecei a tomar essa semana. Que eu realmente eu agi super natural na presença dele, não fiquei toda atrapalhada, que era uma coisa que também acontecia em outras áreas, né? Na aula, se eu tivesse que ler em voz alta, eu ficava assim. Uma vez eu peguei a professora de gnosia, tu teve aula com a Gil? Sim. Peguei, e eu tinha que só ler sobre a camomila, assim, era só uma frase, eu tinha que ler, não tinha nem que argumentar. Eu peguei e botei a mão dela aqui, olha aqui como é que eu tô. Ela disse, meu Deus, tu vai ter um troço de nervosa que eu ficava, só de ler. Então, isso daí eu melhorei bastante até. Eu acho que fez o efeito contrário, agora eu tenho que tomar uma coisa para parar de falar. Eu devo ter caído em algum balde de desinibição quando pequeno, porque só faltava eu vender meu pai e minha mãe, né? É, Não, eu até tive uma época assim meio travado assim de não falar algumas coisas assim específico, mas de me expor em público nunca tive realmente nenhum problema assim, né? Talvez alguma coisa sentimental em algum momento. Eu vou dar uns ois aqui, tá, Jana? tá. Gabri Farma, boa noite. Todo Eu mundo também dando os posso? ok's aqui. Claro que sim. Gesualda, boa noite, sempre acompanhando. Pessoal aí comentando. Muita nossa, O tem bastante Diogo ali gente aqui já. escreveu, o Diogo, meu paciente, escreveu ali que hoje ele me mandou um áudio tão bonito que ele tá melhor, porque ele teve muito, assim, problema da pandemia, ele se sentiu muito incapacitado de trabalhar porque ele é fisioterapeuta, né? Uhum, E ele não conseguia se reinventar, inventar algo que desse para ele continuar exercendo a profissão. E hoje ele mandou um áudio dizendo que ele está vendo várias possibilidades, que ele está se abrindo, que ele está ouvindo as ideias que as pessoas dão. muito Foi bem bom. legal. Ele escreveu ali que mudou a vida dele, que ele era muito resistente. Ele Olha era só. resistente à mudança. A Roselia falando aqui tem 7 mares também. Eu vi que tem mais pessoas que tiveram uns comentários. Sônia Neme, não acredito que a Sônia Neme tá Tá me assistindo. escutando, que eu não acredito nisso. Eu vou até beber Olha em minha vizinha homenagem, ali, ó. Sônia. Minha vizinha Kellen, conhece? Uhum. Conheço, tá aqui na sala ela. Tá aqui na sala escutando a gente. Eu ouvi agora, na verdade, tu falando lá no celular dela, né? Ah, Beleza. Ok, pessoal tirando, doutor Diogo falando aqui o que tu comentou. Minha mãe também tá aqui online, sempre acompanhando. Mãe, grande beijo. Você dando beijo boa pra ela. noite. Pessoal gostando de florais aqui. Karina Guedes Farma. Ó, o Difícil. Marcelo. Ó, Marcelo, mas a gente tá muito chique hoje, Ah, hein? são simples. É que eu Olha botei uns só. brilhos. Ainda Olha bem que eu botei um só. brilho hoje. Eu tô com uma iluminação aqui pegando em mim aqui para ficar melhor. Pessoal, olha só. Farmácia, farmacêuticos e farmacêuticas e floral terapia, algo tão ligado. Eu nunca fiz curso de floral terapia, mas a minha mãe, que nos assiste também aqui hoje, fez milhões de cursos. Portuguesa também.
eu me lembro que a gente buscava ela super de noite lá no Menino Deus, que ela fazia um curso bem extenso de floralterapia, né? E muitas vezes eu já vi ela ajudando pacientes na farmácia com floralterapia. Ela atende hoje um pouquinho, assim, nada muito extenso, mas volta e meia ela usa o nosso consultório da farmácia para atender alguns pacientes especiais, assim, pacientes mais da casa, com a parte da floralterapia. E eu até peguei um livro aqui. Tu conhece esse livro aqui? Eu tenho, tá Tem ali. ele aí? Aham. Eu acho demais esse livro aqui. Ele é um resuminho. Eu roubei lá da farmácia hoje, tá até carimbado aqui, né? Lá da farmácia. Eu roubei ele hoje lá. Eu passei na farmácia pegar uns negócios. Falei, eu quero aquele livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Ah, não sei. Catei o livro lá. Tinha mudado de lugar, estava dentro do consultório. Esse livro aqui, aliás, tu tem que escrever um livro desses, tá? Fica a dica. Ele é muito legal porque ele tem um índice por problema, digamos assim, sei lá, adolescência, não é um problema, sabe? Coisa de adolescência, ou ansiedade, nervosismo, concepção, culpa, perda, pânico. E daí vai na página dele, já tem a dica de florais de várias famílias aqui. Isso aqui é um material bem simples, prático, né? Até o nome é guia prático, adoro coisa prática. E tu usa isso na farmácia? Para quando precisa ajudar alguém assim na corrida? Alguma coisa na corrida dá para olhar aqui assim, mas quem acaba usando é minha mãe, que tem formação nisso, né? A Thaís também entrou aqui agora há pouco. Thaís também. Também está fazendo Fez comigo cursos, curso. né? Nessa área, fez curso contigo, né? Cília está perguntando qual livro. Esse aqui, ó, Guia Prático de Essências Florais, da Magda Spalding Pérez, tá? Essa Magda, a Magda estudou comigo, se eu não me engano, eu acho que é a Magda que fez a pós comigo. Olha só. Esse sobrenome, eu acho. Me lembro Muito dela legal. na aula. Bom, a gente combinou hoje de conversar, eu te convidei para a gente conversar aqui sobre um assunto que nos une, que é a parte carreira, liderança. Tá travando, Eduardo? Peraí. Tem pessoal dizendo que tá travando. Mas se foi só um ou outro, quer dizer que travou lá para eles, né? Pode ser a conexão das pessoas lá, né? Que travou. É normal isso acontecer, gente. Né? A internet tem essas variações. Agora travou a Janaíne aqui e eu vou falando enquanto isso. De repente ela tá me ouvindo e quando ela voltar aí... Eu botei no 4G agora, mas tava aí travando assim, tu para mim. Não sei se é eu ou tu. Tá. Eu botei no 4G. Beleza. Então eu tava falando aqui, Jana, que tem um assunto que nos une, que é essa ligação de carreira e florais, né? Eu falo muito sobre carreira, sobre liderança. Tem até um curso que está em venda aí no momento, que é o Super Herói da Saúde. Vendeu pra caramba nos últimos dias, que foi relançado com um preço de R$ 97. E eu sou usuário de florais, né? Volta e meia estou montando algum floral para mim, eu estou me consultando, que nem me consultei contigo, ou algum floral pronto, né? Mas eu gosto bastante. E tem muitas questões que são envolvidas com a liderança, questões psíquicas, né? Que é a questão da comunicação, que é muito importante, florais intervêm nisso, a questão da segurança, né? Pessoas inseguras têm muita dificuldade de liderar os outros, né? Porque a liderança depende muito de confiança e quando a pessoa é insegura, ela não passa confiança. Tem a questão de organização, inclusive organização mental, né? Não ser uma pessoa muito perdida. A própria saúde, de maneira geral, que está envolvida. E queria que tu falasse nessa nossa abertura aqui, né? Como é que tu acha assim, que a terapia floral pode ajudar alguém assim, nos seus objetivos profissionais? Eu queria saber, para mim tu tá travando um pouco o teu som, mano. Eu queria saber se o problema é comigo ou se os outros também estão
estão vendo, estão sentindo isso aí, Galera, tá? travou? Só para Travou ver. para vocês aí? Será que a minha internet ou a tua? Tu tá bem O que tu travada para falou? mim aí a tua imagem, né? Mas Será que então meu 4G tá ruim? I don't know. Mas eu vou beber enquanto isso. Tava melhor antes. Então Ó, eu vou mudar de volta. Vou mudar de volta. ela vai mudar de novo ali, pessoal, do 4G pro Wi-Fi dela. A galera tá normal aí, não travou. Mas pessoal, vocês viram? Hoje o meu quinino tá combinando com a minha roupa. Ah, Vai lá, fala aí. então, tu perguntou quais as questões emocionais que mais atrapalham no Não, quê? eu tava falando que tem várias coisas que são vinculadas de carreira e que floral pode Muito. ajudar. Né? Por exemplo, comunicação, segurança, saúde em geral, são coisas assim bem notáveis que eu consigo lembrar agora de cabeça sem olhar aqui nada do livro para perguntar para ti. Mas como é, assim, de maneira assim bem geral, como é que tu acha que a terapia floral pode ajudar alguém nos seus objetivos profissionais? Voltei. Eu vou te mandar para o WhatsApp a pergunta, então. Tá. Não, tu quer que eu fale coisas que podem que influenciam na nossa carreira, né? Eu te digo que Isso. muita gente vem procurar a terapia floral por questões profissionais. Começa que eu já tenho um monte de paciente para passar na prova da OAB, por exemplo. Eu tenho um monte de paciente advogado, né? E alguns até tem gente me assistindo aí que depois que passou descobriu que nem era aquilo que queria, porque conseguiu assim, entender qual era a sua vocação. Descobriu que estava fazendo algo não por ela, estava fazendo porque a família queria que ela fosse advogada. E hoje está muito mais feliz atuando em outra área. Então já começa por aí, né? Mas eu vejo também questões, por exemplo, tu falou em liderança, né? Que vocês falam bastante nos cursos de vocês. Eu vejo essa coisa da timidez, a baixa autoestima, a pessoa não se achar merecedora. Isso daí atrapalha totalmente. Primeiro lugar, tu vai numa entrevista, como é que tu não vai? Tu tem que vender teu peixe, tu tem que te mostrar seguro daquilo que tu sabe. Então, a coisa mais difícil para mim, uma vez que eu fui numa entrevista e me disseram assim, qual o maior elogio que tu já recebeu? Eu detestei a pergunta, porque eu acho meio uma bobagem. Mas, o que tu tá tomando aí? Álcool etílico? Não, esse aqui é a água no meu copo que os farmacêuticos têm em casa. Sim, eu não tenho aqui, eu só tenho Esse uma aqui é proveta água. lá no banheiro. Esse aqui é água. Eu tenho Erlenmeyer também e Becker lá no banheiro. Então, perguntavam esse tipo de coisa e eu ficava muito desconcertada, porque o que eu vou falar que era um elogio, né? Eu não sabia dizer o que eu sei ou não, e também não sabia, sabe o que? Improvisar. Porque eu acho assim, a gente tem que ter capacidade de adaptação, isso para mim é inteligência. Então, se alguém me disser assim, Janaíne, como é que se faz um óleo bifásico? Eu não sei fazer, mas eu vou dizer, eu não sei, mas eu posso procurar uma fórmula e descobrir e fazer. Mas imagina, antigamente eu ia travar e já acabou a entrevista ali, porque eu não ia saber dizer, não ia saber assim, eu não sei, mas eu procuro. Eu me viro, eu descubro, eu aprendo. Eu não sabia esse tipo de coisa. Hoje eu aprendi muito, tanto que eu dou aula, né? Antes eu não dava aula, não falava na frente de ninguém, porque se alguém me perguntasse algo que eu não dominasse, eu já ficava travada e já começava a gaguejar e já era. E agora eu, depois de muito aprender, né? Aprendi que ninguém precisa saber tudo. E o fato de tu até dizer, olha, realmente uma ótima pergunta que tu fez, eu nunca tinha pensado nisso, posso procurar. Então, eu acho que isso faz diferença também, por exemplo, se tu é líder, tu te colocar no nível, junto com o teu funcionário, tu ter abertura com ele, dele falar, olha, isso aqui deu errado. A pior coisa que eu acho é um chefe que fica muito assim, ó, que é chefe, não é líder, né? E que aí a pessoa faz as coisas erradas ou deu uma coisa errada, a pessoa não leva, não conta. E eles não aprendem juntos sobre como fazer, porque a pessoa esconde aquilo. Tu consegue interferir na terapia floral em relação a isso, tanto aquele que se esconde, tanto aquele que impõe demais.
Sim, inclusive quando tu falou em liderança, a primeira coisa que eu me lembro é do Vine, que é um floral de bar, que é pro cara que Uhum, manda, ele quer ser uhum, obedecido. E o uhum, Vine, quando ele toma o floral, a pessoa se torna um líder. uhum, Ele sabe liderar os outros, mas sem mandar, uhum. comandando os outros. Então já é um exemplo que a gente pode pensar. Porque Sim. eu sempre admirei líderes que tinham assim o tete a tete, que conversavam e que agiam junto da pessoa para conseguir a solução. Eu acho que Uhum, é a pessoa mais inspiradora que alguém pode ter esse tipo de pessoa. Agora, se a pessoa tem um problema com arrogância, ou às vezes a arrogância está escondida atrás dela uma insegurança, ela quer mostrar algo que ela sim, não é, sim, então ela se coloca acima, porque imagina se o cara olha no meu olho e vai descobrir que eu não sou tudo isso. E claro. tem florais para isso, Estava falando tem aqui bastante agora, floral. eu estava lembrando assim, nosso assunto é carreira e florais, né? Florais para evoluir carreira. Para evoluir carreira, a gente tem que aumentar o nível de liderança. Não tem muito como, porque ou tu vai ficar muito com um conhecimento muito específico em alguma coisa, sei lá, tu é muito bom em escrever livro, tu é muito bom em fazer uma taça, tu é muito bom em fazer vídeo, tu sabe mexer num programa que ninguém sabe, e esse programa tem muita demanda, ou tu vai evoluir por uma grande capacidade técnica, Uhum. cognitiva, algum conhecimento muito específico, ou tu vai evoluir pela forma como tu te relaciona com o mundo, né? E isso é a liderança, como que tu consegue te comportar em frente aos outros, porque liderança ela não é um título, né? Não é uma posição, é uma postura. Então, eu sempre Uhum. falo nas aulas e nos cursos, quando eu estou dando esse assunto de liderança, carreira e etc., que tem técnicas para essas coisas, né? Eu estava falando aqui agora, tirania, essas coisas assim, do Vine. Eu casualmente tinha aberto o, o, o livro bem aqui no Autoritarismo e Poder, né? Porque dentro tem três formas de tu liderar as pessoas, né? Que é a autocracia, a democracia e a liberalidade, tá? Na autocracia, é muita ordem. Né? Na democracia, ordem quer dizer assim, ordem sobre os outros, faça do jeito que o chefe quer. Na Uhum. democracia existe uma responsabilização, existe o conhecido empoderamento, né? Algo mais envolvente, precisa de muita comunicação, nesse sentido aqui, feedback, aquele monte de coisa. Aí vem a terceira parte, que é a liberalidade, que é deixa rolar, né? Deixa rolar, porque tu precisa deixar as pessoas rolar um pouco para elas Uhum. aprenderem com os próprios erros, só que a liberdade também tem o seu defeito de deixar as pessoas muito sem norte, muito perdidas, né? E quando não tem alguém muito forte liderando, alguém sempre tenta tomar o poder, né? Tipo Game of Thrones, né? Game of Thrones. Sim. E daí, em cada um dos pontos assim de liderança, os liderados têm suas questões emocionais envolvidas. Na autocracia tem muita tensão no ambiente. Eu acredito que deve ter pessoas que te procuram porque o ambiente trabalha muito tenso, querem saber lidar com aquilo ali, sei lá, ligar o botão foda-se, ou entrar pelo ouvido e sair pelo outro, alguma coisa assim. Na democracia, a parte emocional é como se envolver, como se entregar, como não ter medo de se expor. Na liberalidade, como não ficar tão competitivo, competitivo no sentido negativo, tá? Não ficar competindo com o teu colega e ser mais ajudante. Quais questões emocionais assim que tu acha que mais atrapalham o crescimento profissional? Eu acho que as crenças limitantes é algo que eu falo muito nos cursos. As pessoas absorvem crenças e validam aquilo como uma verdade para elas, dependendo das experiências que elas têm. Então, elas ouvem, por exemplo, muito vem dos pais, né, do meio onde tu te criou, das tuas experiências ambientais que tu teve. Então, se tu tem um pai que sempre se contentou com pouco e achou que era melhor isso daqui do que ficar querendo crescer, ou aquelas crenças também, às vezes, meio ligadas à religião. Os ricos não Uhum, merecem o reino dos céus. Sabe aquelas coisas mal uhum, interpretadas?
Então, às vezes tu entende que o sucesso, o crescer é mal, porque eu não vou pro céu, inconscientemente, sabe? A pessoa é Tá? ruim, a pessoa é má, ela não cresce. Então, a pessoa vai validando conforme ela tem uma primeira experiência, uma primeira informação que chegou para ela. E conforme ela vai crescendo, as coisas vão validando quando elas batem bem com aquela situação. Quer ver um exemplo? Eu tinha uma paciente que ela trabalhava numa empresa, aí ela ficava um tempo, quando ela começava a crescer, ela pedia demissão. Aí já tinha acontecido isso 3 vezes. Uhum. Quer dizer, ia acontecer na terceira vez já. Aí ela foi me procurar e a gente trabalhando, só que ela não entendia o porquê que começava a dar um desespero nela. A gente começou a interpretar que ela, quando ela chegava nas competências, nos pré-requisitos para ser chefe, ela se apavorava e queria ir embora. E ela sempre ia para um cargo subordinado, assim, na outra empresa que ela entrasse, ela procurava sempre cargos abaixo. Ela tinha problema com a liderança. E aí a gente foi trabalhando e foi indo e vai dando uns insights, a pessoa vai tomando floral, vai se dando conta, vai se lembrando, né? E aí ela chegou à conclusão, nós duas juntas, quando ela era criança, ela foi viajar com os pais dela e ela estava num hotel saltitando e cantando bem espontânea, e assim começam as crenças limitantes. A gente está à vontade sendo a gente mesma, e de repente acontece algo que nos corta assim, a nossa espontaneidade. A gente já fica travado, né? E pensa, então eu sou inadequada. Então ela estava andando, cantando no corredor e o elevador abriu. E aí, quando abriu, o pai dela, assim, num susto, disse assim, ó, cala a boca, não tá vendo que vem vindo gente? E ela tava tão espontânea, ela deu um susto, assim, sabe? E aí, a primeira vez que ela se sentiu inadequada. Quando ela começou a ir pra aula, um dia ela tava conversando na aula, também bem faceira, que ela tava conversando com a amiguinha, a professora deu um xingão nela, disse que não era pra conversar. Pronto, segunda vez que validou a informação de que ela é inadequada. Aí depois ela estava namorando, um dia brigou com o namorado disse para ela que ela falava demais ou que ela falava uma besteira. Pronto. Aí ela validou. Eu sou inadequada, eu não sirvo para as coisas. Como que uma pessoa que se sente inadequada vai liderar alguém? Como é que ela disse assim, meu pavor, meu medo é alguém me chamar lá na frente numa reunião, que eu tenha que apresentar um resultado, um indicador, alguma coisa assim. E foi isso que a gente trabalhou com ela. E aí, nesse terceiro emprego, ela não pediu demissão. O que estava acontecendo nesse emprego era que ela tinha uma seleção interna. E ela tinha todos os requisitos, ela sabia disso. E ela estava morrendo de medo. Então, para ela não ter que entrar nessa seleção interna, ela estava pensando em pedir demissão. Tal ponto que as pessoas chegam das suas crenças limitantes. Então, tem várias crenças de que eu sou burra, porque sempre meus pais me disseram que eu era burra. Eu sou feia, então não vou ficar lá na frente porque vão me olhar. Né? Ninguém tá Já vi uma paciente minha dizer assim, ó, eu nunca falo nada, mesmo sabendo a resposta, porque eu acho que eu nunca tenho nada a acrescentar que vai fazer diferença. Que difícil então, isso. Complicado muito, isso. Eu estava olhando aqui enquanto falava, tentando imaginar essas cenas. Eu já ouvi muito de alunos isso, né, de pós-graduação, principalmente, que passa mais tempo com ele, às vezes 2 dias, almoça junto, tu fica ouvindo histórias. Eu acompanho muita gente também depois pelo direct. Eu vou vendo a vida das pessoas e muitas pessoas realmente mandam mensagem para mim e eu respondo. Meu direct está sempre zerado, sempre em dia aqui, né? Pessoas que não se sentem merecedoras de um salário melhor ou que estão numa drogaria fazendo um trabalho, estão odiando, sabe? Estão, sei lá, tendo que vender por comissão, com aquelas empurroterapia que gerente manda, aquelas coisas assim, se sentindo, sei lá, balconista de luxo, digamos, né? Só tá ali porque precisa de um farmacêutico. E não consegue enxergar que pode chegar em algum lugar mais longe porque outros farmacêuticos que conhece são assim, tem grupos de Facebook, né? Principalmente tem lá aquela choradeira de um monte de gente falando que não dá para fazer nada, enquanto que a gente conhece um monte de gente, tanto eu quanto tu, né? Um monte de gente que, sei lá, tomou alguma providência em algum momento, fez alguma modificação. E aí, estava falando aí agora, eu vim olhar aqui algumas essências para abundância e merecimento, né?
é tão legal isso, né? Eu encontrei um aqui, Centauri. É bom para isso? Centauri. Centauri não sabe dizer não, então ele vira capacho dos outros. Todo mundo abusa da boa vontade. Então é aquela pessoa que deixa de fazer suas coisas para fazer para o outro. Então ela vem e se queixa para outra pessoa. Mas muita gente se sente assim, né? Mesmo não sendo assim, tem muita gente que daí no mimimi, por exemplo, de não querer fazer as coisas, diz que se sente abusado. Como tu, como terapeuta, consegue interpretar o quanto que isso realmente é verdade na vida da pessoa, né? Ou é uma má interpretação dela? Como tu aprendeu isso? Como tu aprendeu isso? Tem dois tipos disso daí que tu tá falando. Primeiro, a pessoa que não sabe dizer não, ela não chega se queixando, assim, direto, tá? Ela diz assim, não, mas por que tu não foi lá? Tu pergunta assim pra ela, ela diz, eu não fui porque meu irmão pediu pra eu ir lá no supermercado pra buscar um negócio pra ele. Eu não fui porque eu tinha que esperar a teleentrega do fulano, fiquei empenhada a tarde inteira. Eu não fui no médico porque na última hora minha irmã precisou de mim. Não, aí tu pergunta assim, mas tá, e tu não podia dizer, não podia ser outra hora pra tu ir no supermercado pro teu irmão? Não, tu não podia dizer assim, ó, desculpa, mas agora eu tenho esse compromisso. Na volta, posso fazer para ti. Aí a pessoa diz assim, pois é, não consegui, não disse. Aí tu vê que a pessoa deixa as suas prioridades e para fazer a coisa para o outro. Mas aí tem o outro, que é o que se queixa, que é o que está sempre reclamando do externo, que a culpa é sempre do outro, nunca é dele. Ele não se responsabiliza pelo insucesso dele. Então, a culpa é do tempo, a culpa é do conselho, a culpa é do sindicato, a culpa é do PT, a culpa é porque é inverno, a culpa é porque é verão. Então, a pessoa sempre acha algo externo, ela não faz daquele limão uma limonada. Ela procura culpados. Esse é o Willow. O Willow é o Willow, ele tá sempre se... E sabe como é que é o nome popular do Willow? Chorão. Sério? É o chorão. A árvore chorão, aquela que parece estar chorando. Então, é para esse tipo de pessoa, que a pessoa chega e, por exemplo, só fica falando mal do chefe, só fica falando mal do colega, sabe? Aí eu pergunto assim, tá, mas a consulta é para ele ou para ti? Uma vez eu falei com uma menina, eu não tenho ainda floral para desintegrar a cunhada. Quando eu tiver, vou te dar. Mas por enquanto, vamos falar de ti. Que ela só falava mal, que a culpa da vida dela era da cunhada. Né? Então, esse tipo de coisa é bem importante. Acho que na carreira é bem importante a gente ter essa autocrítica de entender o que é responsabilidade minha. Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu não viro a chave? É muito cômodo, né, Eduardo? Ficar se queixando sentado e querendo que as coisas caiam no teu colo. É muito fácil. E aí fica brabo contigo quando tu diz que pode mudar, mas podia ser diferente, né? Não, porque não sei o que lá. Sempre tem uma justificativa. Esse é o Willow. O Centauri é aquele que... Eu sempre pergunto, não sabe dizer não? A pessoa diz, não sei. E as pessoas abusam da tua boa vontade? Sim. E essas pessoas costumam ter problema de tireoide. Porque esse chakra fica fechado. Ou dor de garganta ou tireoide. Porque ela não sabe dizer as suas próprias necessidades. Então, aqui que somatiza, nesses órgãos daqui do pescoço, que somatiza isso. Eu busquei uma música aqui. Na minha vida, tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. E amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. O seu dia mais feliz vai ser o mesmo. Suas lives são musicais também. Tem que ser, né? Botei aqui um chorão, dias de luta, dias de glória. Né? Olha, a Cássia tá dizendo que eu já fui assim de culpar todo mundo. A Cássia tá virando uma blogueirinha. Vou contar pra todo mundo, Cássia. Ela era toda tímida e tudo, agora tá fazendo live, tá divulgando o trabalho dela, tá ampliando os horizontes. Hoje, o Passarinho me contou que ela tá vendo um mestrado aí bem legal na área de Pix. Hoje ela deve estar com o olhinho brilhando, porque aconteceu bastante coisa legal, porque ela se abriu para abundância.
Tu falou, a gente falou de abundância, assim, até um pouco de vitimismo aqui agora, estava contando. E dentro da fórmula da mudança, a primeira coisa que tem que ter é uma insatisfação, né? Eu já mostrei em várias lives a fórmula da mudança. Tem que ter insatisfação, mas também tem que saber onde quer chegar. Porque se tu não sabe onde quer chegar, tu fica só insatisfeito, fica reclamando com a vida, fica uma pessoa realmente muito chata, né? Tem, assim, é uma coisa muito comum de eu ver nos trabalhos de mentoria, consultoria e aulas, inclusive, as pessoas estão insatisfeitas com alguma situação, mas elas não sabem para que lado elas vão, né? Deve ter paciente assim, pode falar um pouco para Sim, tem paciente que chega e nessa época a gente está com muito isso, tá? Porque o pessoal está numa fase de transição, tá tudo em transição, tá mudando, né? E as pessoas que não mudaram estão sendo empurradas para mudar à força. Então, muitas pessoas já chegaram para mim assim, eu sei que eu tenho, bem assim, ó, é bem essa frase que eles dizem. Eu sei que eu tenho uma missão, mas eu não sei qual é. Eu sei que eu vim para fazer algo, mas eu queria que tu me ajudasse a descobrir o que é. Então já teve fases que as pessoas pediam para eu fazer mapa astral, pediam para botar tarô, porque elas querem que a coisa caia assim do que eu diga. Teve uma pessoa que me disse assim: eu quero que tu me diga para que eu sirvo, que eu vou fazer o que tu me disser. Eu disse: não. Quem vai descobrir é tu. Né? E tem florais para vocação, tem de Bach, tem de todos os sistemas, o Wild é de Bach para vocação. A gente usa muito para quem vai fazer teste vocacional, vai fazer vestibular, para descobrir o que gosta. Mas tem um outro que eu gosto mais ainda, que eu acho que é mais profundo, que é de Saint Germain, que é o pau-brasil. E acho que já tem um simbolismo todo da árvore que simboliza, né, o nosso país. Mas ele é muito assim para as pessoas que estão se queixando, bem isso que tu falou. Se queixam, estão insatisfeitas, mas parece que elas só querem se queixar. Elas querem fazer o ouvido da gente de pinico. E não não querem mudar. Porque quando tu tirar a bengala deles, que desculpa eles vão ter? Se tu dá todas as ferramentas, o que ele vai poder fazer? Como é que ele vai justificar aquele insucesso dele? Ele não tem mais como. Então, o Pau Brasil, ele trabalha crianças, a criança interior, que é isso que a gente tem que sempre pensar lá, que tudo começou das experiências da infância. Né? A criança interior ferida, que hoje está insatisfeita, mas não sabe para onde ir. Então, vira um adulto queixoso, reclamão, nada tá bom. Tudo que tu fala, assim, eu consegui... Tu diz assim, ó, tô ganhando 1 milhão. Ele diz assim, mas vai ter que pagar um imposto de renda enorme. Poxa, eu tô ganhando 1 milhão. Sabe? A pessoa sempre vê um empecilho, ela sempre vê uma dificuldade no negócio. Então, o Pau Brasil trabalha bem isso, assim. Eu gosto, ele traz uma vocação, tipo, da tua missão, assim, o que eu vim para fazer? Porque eu acho assim, ó, Eduardo, se tu veio para trabalhar numa drogaria e tu gosta, e tu te sente feliz, tu pode ter até uma rede de drogarias. Tu cresce, tudo que tu botar a tua vontade com gosto, tu consegue crescer, tu consegue te expandir. Não tinha um cara que vendia pipoca e hoje ele tem uma fábrica de pipoca industrializada com os pacotinhos, vários tipos, porque ele fazia com gosto aquilo e ele se dedicou, né? Ele acreditou também. Se eu não acreditar, não vou adiante nada. Eu tenho que ser o primeiro a acreditar. Então, eu tenho quando tu falou da drogaria, eu me lembrei de uma aluna minha que ela não gostava da farmácia que ela trabalhava. E ela queria trabalhar com práticas integrativas. Ela fez o curso de florais lá em Pelotas e começou a tomar florais e tudo, né? E agora eu reencontrei ela. Ela tá com consultório chiquérrimo, lindo, todo decorado. Tá trabalhando só com farmácia clínica, com a área que ela gostava. Tá concluindo a pós-graduação em acupuntura. Tá atendendo com aurículo, com reiki e com florais. E ainda criou uma linha, olha que legal, para ela gostava muito assim do negócio da manipulação, de fazer fórmula, ela criou uma linha de sabonetes, todos tem ervas, ela bota pêndulo, ela usa cromoterapia, florais e as ervas, né? Ela tem um sabonete de 7 ervas, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Uma vez ela me deu cai os pedaços das ervas, assim. Né? É que tu tá falando assim com um sentido bastante de orgulho, né, pela pessoa que tu ajudou. E isso me fez lembrar, eu escrevi sobre isso um tempo atrás, não me lembro quando foi, mas
a coisa que mais nos dá prazer na vida, pelo jeito para ti também, é quando a gente vê que uma pessoa está indo bem, porque de alguma forma teve um auxílio nosso, uma ajuda nossa, alguma coisa. Até vontade de chorar. Eu tô arrepiado aqui ouvindo tua história, de verdade, assim, ouvindo tua história, porque é muito bom, né, de ver assim, até um colega mais ainda, né, pra gente tem um sentido tão associativista, tanto eu quanto tu, né, tão assim, ligado à profissão, isso aí. Nós temos um outro passo, tá? A gente pensou na insatisfação, de alguma maneira, depois a gente pensou em conseguir enxergar alguma coisa, deu alguns exemplos. Tem o próximo passo da fórmula da mudança, que é muito importante para a evolução de carreira, que é dar os primeiros passos, tá? Se uma pessoa ela apenas tem uma insatisfação e ela tem uma visão de que quer chegar, ela fica naquele sonho a vida toda, né? E sonhos são para serem realizados, acho que eu conjuguei certo, né? Só que se tu fica no sonho, fica no sonho. Tem que transformar isso em projeto para poder transformar isso em ação. Tem que botar, tem que pegar e tem que ir, né? O que existe para pegar aí, para dar os primeiros passos, para fazer um curso, para enfiar a cara, para mandar currículo, para começar, né? Para gravar vídeo, para começar a interferir na vida das pessoas, para mudar de lugar, mudar de cidade, casa, se separa, alguma coisa, tem que dar o primeiro passo para fazer a mudança. O que vem aí para ti? De florais? Um que eu penso que é direto, que eu tenho até um texto que eu gosto muito, eu sempre compartilho com os alunos nas aulas, que é o Hornbeam, que é de Bach. E ele é para o procrastinador, é para aquele que não dá o primeiro passo. Ele até gosta, depois que ele consegue, com aquele peso, tipo uma bola de ferro no pé, ele até consegue gostar. Por exemplo, eu tenho que ir na academia, mas eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que botar o tênis, e aí se enrola. Quando chega lá, gosta de estar lá. É capaz de fechar a academia junto. O problema dessa pessoa é começar, é dar o primeiro passo. Então, é aquela pessoa que tem que estudar para uma prova, deixa para a última hora, depois começa a estudar. Puxa, eu gostava tanto desse assunto, podia ter ido muito melhor se eu tivesse começado antes, né? Mas não, vai deixando sempre para depois. O Hornbeam é maravilhoso para isso. Uma vez até eu dizia que tinha que borrifar, assim, nas salas de aula, nas academias. Ele fala muito nesse texto que eu tenho sobre como tu faz promessas de ano novo e tu vai deixar de novo pro ano que vem. Né? Tu não botou no papel o teu plano, tu não fez o teu projeto para ele começar. Primeiro passo tu realizar ele é tu colocar ele no papel, né? Esquematizar. E outro floral que também é interessante, pode ajudar o procrastinador, é as pimentas, os florais das pimentas, as florzinhas das pimenteiras, trabalham movimento. Porque a pimenta ela é uma coisa que ela tem aquela assinatura de pinicar, né? Ela ruboriza, ela atrai o sangue ali para aquele local, né? Tanto que usa também capsaicina nas pernas para dor de varizes, essas coisas assim para circulação, né? Peso nas pernas. E também no couro cabeludo para aquecer o cabelo, que aí aumenta a circulação local. Então, as flores da pimenta, que tem a piper, tem a capsicum, tem cayenne, tem um monte de vários tipos de pimentas que tem nos sistemas, né? Todas elas trabalham movimento. Então, é para aquela pessoa que diz, eu me sinto travado. Aquela pessoa que diz assim, eu não tenho movimento, eu não consigo, eu sou pesado, eu não me movo. Então, também essa pessoa não começa a fazer as coisas, né? É tudo muito difícil, pesado. Essa pessoa normalmente também tem problemas de circulação, porque isso é a simbologia, né? Eu não circulo a energia, eu não me mexo. Meu corpo mostra através da minha circulação. Então, isso também ajuda. E tem o consciêncios, né, Eduardo? Que a gente não pode deixar de falar do consciência. Eu tô virando sócia, só não tô ganhando. De tanto que eu falo do consciência. As pessoas me falam muito que o consciêncios te dá um up, assim, ó. Uma aluna minha que é dona de farmácia lá de Triunfo, acho que é. Ela disse assim, ó, Janaíne, antes era assim, ó, caiu um negócio ali... Eu ficava, eu tenho que juntar, eu tenho que ir lá fazer. Agora o negócio caiu, eu já levanto, já fui lá, já arrumei. Não é um sacrifício, não é pesado. Então, o que acontece? O dia rende. Eu não fico adiando as coisas.
o Consciências, ele traz a gente para o aqui e agora, para o presente, que é isso que a gente tem que estar para conseguir ter sucesso também. Então, eu vou lá, estou aqui agora, o que eu estou fazendo? Estou respondendo e-mails, pronto, respondi e-mails, pronto, o que eu tenho que fazer agora? Ah, criar o texto. Pronto, criei o texto. Próximo, agora eu tenho que ligar para fulano. E aí tu consegue organizar tua cabeça como uma agenda, sabe? E tu consegue realizar muito mais coisa, porque tu organiza e tem foco. Então, juntando as duas coisas, estava falando, estava lembrando, eu peguei aqui um ponto que eu já marquei para te perguntar depois, que eu estou me guiando por aqui para ir conseguindo vincular as coisas, estou aprendendo um monte aqui contigo agora. Eu amo esse assunto, mas eu não tenho grandes conhecimentos, né? Só acompanhei aí. A farmácia tem florais há, sei lá, quantos anos, né? Tem 33 anos a farmácia. Tu sabe, né, que eu era cliente da farmácia quando eu era estudante, que eu tinha... Sim. Teu pai tinha uma fichinha, assim, durinha, Sim, com o meu nome, lembro. e tinha 10% de desconto. Isso, depois tu não sabe. Não, mas farmacêuticos continuam tendo 10% de desconto na Fiton Pharma. Sim, mas eu era estudante e eu... Não, porque eu era de Canoas, entendeu? Continua tendo, é política da empresa isso. Sim, mas era engraçado porque era uma fichinha que pegava uma caixinha. Sim, mas isso aí é coisa da minha mãe. Minha mãe que é ultra organizada, né? Ela é tão organizada que ela escreveu o primeiro manual de procedimentos conhecido. Antes da década de 73, ela já tinha feito ali realmente algo incrível. Legal. Olha só. Esse ponto da desorganização. Tu falou antes de procrastinação, tu falou agora de foco. Tem a questão da desorganização, né? Aquela pessoa, por exemplo, eu sempre digo assim, galera, domingo tem que montar agenda, não tem escolha, tem que pegar a lista tuas prioridades da semana, coloca numa agenda, divide as prioridades por cada dia da semana, não pode tudo no mesmo dia, depois encaixa coisas de rotina, deixa um horário livre, tenta agrupar tarefas. Eu sou assim, eu sou organizado com processos mentais, eu sou organizado com coisas de marketing, né? Tudo bem escritinho aqui no computador, tudo assim, tá aqui escrito, coisas que eu quero te perguntar hoje, e tem espaço aberto, mas eu vou organizando tudo para conseguir ter domínio, não é controle, ter domínio daquilo que eu preciso fazer. Mas eu vejo muita gente que não consegue ter isso, não consegue organizar as coisas, então não faz, acaba não fazendo, não me lembrei, esqueci, nossa, aconteceu uma outra coisa, né? E daí entra naquela parte de baixo da linha, que é a parte do vitimismo, que é gerar culpa, pedir desculpas e negar acontecimentos, e não vai para a parte de cima, que é a parte de quem faz as coisas, que é a parte da responsabilidade de ser dono de si, né? E realmente estar presente, estar consciente daquilo que tem que fazer. Estou só vinculando aqui agora com o consciência, porque se tu vive no futuro, tu tá fora da tua organização, certo? E não existe, né? O futuro nunca chega, porque eu até acho que se tu imaginar o futuro e agradecer por ele acontecer, tipo, eu falo do profeta Isaías, isso é muito legal, tá? Mas tu viver lá na frente deixa uma pessoa muito ansiosa. Tu viver no passado, tu fica muito nostálgico ou rancorosa, sei lá. Ou deprimido. Ou deprimido, sei lá o quê. Um dia eu tive isso, sei lá o quê. Uma casa, um amor, um trabalho, dinheiro, saúde, não sei o que mais. Mas só o que tu tem é o aqui e agora e tem que estar organizado para conseguir fazer as coisas. Tem floral para isso? Pessoal, tu falando. Eu queria saber se a louca do Consciência está nos assistindo. Quem é a louca do Consciências? Ela vai se apitar aí se ela tá. A louca do Consciências era uma paciente minha que ela fez uma live comigo semana... Quando que foi, Clarissa? Ai, meu Deus do céu, nem me lembro. Não foi ontem, né? Ai, não sei, eu já fiz tanta coisa que eu nem sei mais. Tem floral para memória? Tem. O Consciência também ajuda na memória. Mas a gente fez uma live e ela é uma menina que ela estudava para concurso e ela só via a possibilidade de concurso na vida dela. Ela era concurseira profissional. Então, ela usou Consciências, ela organizou todo o material dela. Tá digitando? Eu não tô vendo. Ela escreveu?
Ela escreveu aqui, ó, a Clarissa Bello Run, não sei que, Aham. né? É ela Oh, mesma. eu sou louca. Foi domingo, ela É. falou, domingo às Ela, 17 horas. ela organizou, ela começou a usar o Consciências, ela organizou todo o material dela de estudar, com etiquetas, com pastinhas, ela tirou uma foto e botou assim, sem consciências e com consciência. Isso foi parar lá no dono da empresa, em Maringá, o cara usa e postou nas redes dele a foto que ela tirou. Cobra E ela foi a royalties, maior. Clarissa. É. Não, nós vamos ter que cobrar isso, porque não é possível que eu estou só falando de consciências. E, e ela inspirou as pessoas, o Consciências, ele faz isso também, de tu te organizar a tua cabeça. Por quê? O que tu acabou de falar, porque te traz para o presente. Uhum. Porque se tu fica assim, tu fica muito no ar, tu tá no passado ou no futuro, tu não tá conseguindo organizar tuas coisas agora. A gente sempre deixa para depois, eu vou organizar. Ou, já passou o tempo, não fiz. A gente não vai no momento, entendeu? E Uhum. eu, para mim, eu chegava em casa às 6h30, minha aula na academia era às 7, eu chegava correndo, comia uma banana e ia trocando de roupa para sair correndo. Eu comecei a chegar às 4h30 em casa, eu pensei, não, tá errado. Pegava a agenda e olhava, esqueci alguma coisa. Não, eu tinha feito tudo. Mas como eu consegui otimizar o meu tempo, sem ficar me enrolando e sem arranjar distrações também. Isso faz a gente Uhum. render e aí a gente se Claro. organiza. Eu sou uma pessoa desorganizada, tá? Mas, como farmacêutica, eu tive que aprender a ser organizada, porque existem procedimentos, tu tem que registrar as coisas. Eu trabalhei em empresa que tinha ISO 9000, então eu tinha que saber fazer as coisas e registrar. Então, eu digo para as pessoas, eu sou desorganizada, por isso mesmo é que eu tenho que escrever tudo na agenda e organizar, senão amanhã eu vou Lógico, esquecer. claro. Se não vira Ah, desculpa, eu não exatamente. consegui porque eu sou desorganizada, né? Exatamente. Então, eu E o escrevo outro tudo, ponto, Eduardo, eu escrevo assim, ó, lavar o cabelo. Eu escrevo na minha agenda, sabe por quê? Porque se eu vou fazer a unha, eu tenho que lavar o cabelo antes de fazer a unha, senão eu vou estragar a unha. Então eu boto uma ordem assim no horário, entendeu? Lavar o cabelo de manhã, porque às 11 horas eu vou fazer a unha, entendeu? Tem que organizar as coisas na cabeça. Eu escrevo. isso aqui funciona super bem, né? Ah, sim. O mini Adoro. post-it, é muito bom isso aqui, né? Olha Uhum. só, outra coisa que atrapalha muito a evolução de carreira é o medo, tá? Medo não é uma questão de falta de merecimento, medo, aquela sensação que a gente já falou aqui hoje, medo não é aquela questão de se encolher porque acha que não consegue. Medo é uma questão que trava as pessoas. Eu aprendi com o tempo que as pessoas têm mais medo do sim do que do não, né? Porque vamos pensar assim, eu estou no emprego hoje, tá? E eu vou lá fazer uma entrevista e eu tomo um não, certo? Todo Uhum. mundo já tomou um não por algum negócio na vida. A gente está acostumado com isso. É uma coisa normal. Todo mundo já entregou currículo em algum lugar, tentou algum projeto. Quem nunca foi empregado, sempre foi empresário, já tentou alguma coisa e tomou não de projeto. É normal isso, tá? Sim. Tu vai numa festa, tu chega em alguém, toma não. Tu quer vender alguma coisa, tu toma não do cliente. Não, a gente está acostumado com isso. Agora, o sim é complicado. O sim é aquela coisa, o sim é o desconhecido. Porque Uhum. se tu vai para aquele, se tu sai do certo pelo duvidoso, tu troca esse trabalho por aquele outro lugar lá, como é que vai ser lá? Será que eu vou dar conta? Né? Eu tenho medo de não dar conta lá, né? Se tu chega em alguém e a pessoa aceita, como é que vai ser? Será que vai ser legal? Será que eu vou me sair bem, né? E assim, se eu vou tentar vender para um cliente, né? Será que vai funcionar isso para esse cliente mesmo? Né? Esse sim, eu acho ele muito mais complicado do que o não, porque a gente está mais acostumado Sim. a tomar não. O que existe em termos assim de carreira para dar um pouco mais de coragem, assim, para conseguir vencer o medo, porque medo continua existindo, né? A questão é coragem para fazer. Eu costumo dizer que o medo é o pai de muitos outros sentimentos. Então, por exemplo,
O egoísmo é medo de que não sobre para mim. A arrogância é medo de que descubram que eu não sou tão bom assim. O ciúme é medo de ser passado para trás, ser enganado. Se tu for ver um monte de situação, a raiva é medo de ser agredido, então eu agrido antes. Então, se a gente for ver, o medo está por trás da maioria das mazelas que a gente comete aí, que a gente convive dia a dia, é o medo, né? E tem muito floral para medo. Isso daí é certo. Só nos florais de Bach, que são 38 essências, tem 5 só para medo, para tipos de medo, né? Mas esse medo que tu falou em geral de não ter coragem para ousar, para tentar, a gente tem o Larte, que é o da insegurança, que é aquele que já sai perdendo, ele nem sai na linha de largada porque ele diz que ele já vai perder. É aquele que não compra a rifa, que ele diz assim, eu não vou comprar porque eu nunca ganhei nada. Sim, mas se tu não comprar, tu nunca vai ganhar mesmo. Então, como é que tu quer ganhar se tu nunca tentou? Alguém compra a rifa para ganhar alguma coisa? Para ajudar, né? Mas tipo, eu nunca ganhei nada na vida, eu não vou jogar na Mega da Virada. Mas o cara que ganhou na Mega da Virada, ele ganhou porque ele jogou. Então, o Larte, ele é aquele que fica no bastidor. Ele é muito amigo do famoso, sabe? Ele sempre tem um amigo, que é o Bambambam, e que ele fica falando e se elogiando o amigo, as conquistas do amigo, mas ele não tenta. Ele não tem coragem de tentar. Esse é pelo lado do medo, pela insegurança. O Larte. Mas aí tem o Mímulos, se a pessoa te diz assim, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser culpado. Quando a pessoa sabe nominar o seu medo, aí a gente diz que é um medo concreto, é um medo que a pessoa sabe, né? Um medo de parecer ridícula. É um medo que ela sabe explicar. Então, esse é Mímulos. Mímulos Bar, Minas... De Bar. Não, de Bach. Tá. Mas o que tu falou que eu me pensei em outro? Tá. Borage é um floral da Califórnia que tem de Minas, tem borragine, que é a mesma planta, que é se eu não me engano, é uma solanácea pela florzinha dela, que elas são bem parecidinhas. A gente até brincava assim, borage para dar coragem, a gente dizia. Então, ele traz isso da pessoa a aceitar, sair da zona de desconforto, porque não é conforto que essa pessoa está sentindo, e se mexer para agir e para fazer alguma coisa sem medo. Ou se não, se tá com medo, vai com medo mesmo. Isso. Então, esse é um floral que eu gosto bastante. Tem o goiaba também, né? Que todas essas coisas têm um lado do popular, a gente diz que a pessoa é um goiabão, né? A flor da goiaba traz coragem. Traz também, ela é para todos os tipos de medo, dos florais de Saint-Germain, e trabalha essa questão de medo de viver, medo de tentar, medo de se expor, medo de perder o controle. Ele já pega assim um buquê de tipos de medo, mas em todos os sistemas tem bastante floral para medo. Talvez porque seja uma questão bem importante, né? Show de bola. Jana passou tão rápido, mas tão rápido aqui, que eu acabei de receber o aviso de que falta 1 minuto, faltam 2, agora já falta 1 minuto e 30 aqui. Quero te agradecer realmente de coração, assim, por tu dispor de tanto conteúdo aqui para as pessoas. Né? Eu fico muito, muito feliz de ter colegas como tu. A gente precisa de mais colegas assim tão envolvidos. Pessoal, a Jana, então, ela tem mais um curso dela agora nesse sábado. Né? Eu botei, quem entrar lá na minha página inicial do Instagram tem um link, e nesse link tem lá Edu Abreu Convida. Tá? Nesse Edu Abreu Convida você acessa lá com nome, e-mail, telefone, recebe um cupom de desconto para o curso dela, é Florais de Minas, nesse sábado. Vai ganhar um livro, quem fizer o curso vai ganhar um livro em PDF dos Florais de Minas, e o certificado vai vir oficial lá dos Florais de Minas para a pessoa. Top. E também quem estiver interessado em evolução e liderança, lá também na minha página inicial, no mesmo link, tem lá o Super-Herói da Saúde, evolução de liderança. Jana, 30 segundos teus enquanto eu bebo. Quando for quase acabar, eu vou encerrar. Tá bom. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada. Adorei, eu adoro falar desse assunto também, porque sempre está envolvido, né? A carreira da pessoa sempre dá algum up
quando a pessoa começa a se gostar e se trabalhar nas suas dificuldades. Então, quem quiser saber mais, é só me chamar lá também no meu direct, que eu sempre respondo. E tem uns conteúdos lá que eu também publico sobre isso. Beijão. Quem for ver sábado,